Para quem não me conhece, eu sou a Martina Winters. E eu sou o Gustavo Winters. E o nosso convidado de hoje é Felipe Silveira, amigo já, né? Depois de tanto tempo já, e já fez curso em agosto de 2013, né, Felipe? Agosto de 2013, já faz 11 anos. Muito tempo, muito tempo. Olha que aí, legal, que legal. E já está famoso assim? Rapidinho, né? Pois é. Escalada foi muito mais rápido do que escalar na árvore. E a árvore pode estar perto da casa, pode estar perto do prédio. Todos os galhos são descidos ali na corda, nada é caído assim, papuf no chão, matando o cachorro, essas coisas, nada, né? E não economiza em corda, né, Felipe? Não, só da corda. Olha aí, Só da corda. Legal. Muito bom. Conte-nos, Felipe, um pouco. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Felipe Silveira, eu fui aluno do Gustavo em agosto de 2013, então faz bastante tempo. Bem interessante esses mais de 10 anos aí se passarem. E a gente vê que essa proposta do Gustavo de curso, ele vai além, né, dos dias que se passam ali com ele realmente atende a gente como amigo ali durante todo o período. E quando eu fiz o curso, eu era mais uma pessoa com uma empresa de área verde, né, de conservação de área verde, querendo desenhar jardim, né? E ele me atendeu da mesma forma, era mais novo, né? Então, deixa eu ver se é que eu estava... eu tinha 29, né? 29, 28 anos, hoje vou fazer 41 agora. Então era um rapagão aí. E eu já trabalhava na época com árvores, já fazendo bastante manejo de árvore urbana. E o curso acabou agregou, me deu a noção de espaço maior das árvores, onde encaixar as árvores, como manejar e como dar ali o meu pitaco na formação de jardins, né, tanto de condomínio, de empresa. A pessoa às vezes estava ali, era o próprio técnico que estava elaborando ali algum trabalho, e eu, como arborista, chegava e falava, olha, acho que isso aqui vai dar errado, eu estou visualizando para daqui 30, 40 anos, você está visualizando para o ano que vem. Então, essa visão aí é muito, muito interessante, né? Eu sou um arborista certificado, né, internacional. Quando a gente fala arborista, não é a pessoa que escala, né? O arborista é quem faz o manejo das árvores, o escalar é o detalhe, é o chegar lá para poder fazer uma avaliação, ou poder você mesmo fazer o próprio manejo. Pela ISA, né? Explica um pouco isso para os nossos ouvintes. Era a Sociedade Internacional de Arboricultura. Então, a ISA é quem fomenta toda a parte de treinamentos, toda a parte de estruturação de arboricultura no mundo. Não é só nos Estados Unidos, a sede é nos Estados Unidos, mas ela atua no mundo inteiro através de seus capítulos. Aqui no Brasil, nós somos o capítulo que chama SBAL, né, Sociedade Brasileira de Arboricultura. Aí você vai para o Canadá, tem um capítulo lá, cada país tem o seu capítulo, né? Hoje eu sou o ponto de ligação principal do Brasil com a ISA, então, eu quero fazer uma certificação, quero saber mais sobre certificação, onde vai ter, quando vai ter, então, hoje eu sou esse ponto de ligação. Acho que quando vocês vieram aqui eu ainda não era, né? O antigo que chama Liaison, o antigo Liaison se afastou e me concedeu aí a honra de assumir o lugar dele. Então, tem bastante trabalho para fazer. Mas isso significa que você certifica as pessoas no Brasil, representando aí? Não. Eu só eu agendo provas, né? Eu faço o agendamento das provas, faço a juramentação de documentação. Que mais? Vou trazer todas as informações referente
aos anseios da ISA, né, quanto ao Brasil, o que ele quer, a questão para a arboricultura no mundo, o que se pensa. Então, a gente faz 3 reuniões aí no ano para alinhar o mundo inteiro. É bem interessante. Então, no meio disso, aí eu fiz uma especialização, né, uma pós-graduação na Federal Rural do Rio, né, em arborização urbana também. Me envolvo na área de esporte, na arboricultura, que tem um campeonato de escalada em árvores, né? Sou árbitro no Campeonato Brasileiro, árbitro no Campeonato Latino-Americano, né? Estive em dezembro na Colômbia, lá em Bogotá, arbitrando campeonato. Técnico do Campeonato Mundial de Escalada. Então, assim... Ali já é alto, né, Bogotá, né? Imagina subir mais ainda. É bem legal, é bem legal escalar lá, porque a hora que bate, ali as primeiras 24 horas você não sente muito a altura, né? Mas a hora que você bate ali a altura, já vou dar um passo, já tem que parar para descansar, mas foi bem... Você estava a quantos metros de altura? Estava quase 3.000 metros de altura. Sim, ele tem, acho que um ponto lá que vai depois até 3.500, 3.600, não me recordo direito. Mas é alto para Dedéu. Sem folha de cocaína. Sem folha de coca. Não, é cocaína. Tem para mastigar lá à vontade para você comprar, né? Quando eu fui para Quito dar um curso ali em Equador, eu também tive que mascar a folha de coca. Você não conseguia dormir. Não. Mas isso, então estou sempre envolvido, né? Hoje a gente, a escola aqui, eu sou instrutor também de escalada, poda de árvores, né? Aqui na nossa escola que chama Arbolab. É uma escola que tem, assim, curso você já tem há muitos anos, mas agora você montou uma estrutura bem bacana para fazer física, né? Para conseguir dar essas aulas de uma forma mais fácil, no sentido de estrutura. Presencial. Presencial, porque acaba que rende mais, né? Rende mais o conteúdo. Você tem uma sala climatizada para a hora que está muito quente, recolhe o pessoal, a gente tem uma árvore, eu estou aqui, né, do meu lado, tem aqui uma árvore dentro do galpão, a gente tem a árvore, que é uma árvore de verdade, uma Ficus benjamina na frente da escola aqui, então, assim, é um ambiente bem real, né? E os cursos todos voltados para a arboricultura, única e somente arboricultura, né, e a parte de segurança do trabalho, manuseio de motosserra, trabalho em altura, primeiros socorros. Então, a arboricultura tem muitos braços, né? Tem a parte do paisagismo, a parte da conservação, que é o que na minha visão, assim, é o filão que mais movimenta dinheiro, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, porque tem que fazer todo dia, né? É igual aparar a barba, se não aparar todo dia, fica assim, né? Desse jeito. Então, se não corta a grama, não fica interessante. As árvores têm um porém, né? As árvores, elas botam as pessoas em risco. As pessoas, o patrimônio em risco. Então, precisa ser manejada de forma adequada e por um profissional treinado. Apagões, né? Hã? Apagões, né? Que começa a dar, inclusive, né? Queda de árvores. Isso. Então, época de tempestade, quando dá algum acidente muito grave, o pessoal lembra dessa parte de segurança, avaliação de risco de árvore. Mas, via de regra, a gente fica fazendo a nossa luta silenciosa. Vai visitar uma fábrica, um condomínio, uma casa, você não olha uma árvore só, você olha todo o entorno, faz uma leitura, né? Igual quando você aprende a ler um idioma diferente, você consegue olhar, você vai ver coisas que as pessoas não estão vendo ali. Então, essa é a importância de você estar inteirado. Por isso que eu disse que escalar é um detalhe, assim, muito pequeno. O arborista não necessariamente escala, ele pode trabalhar no chão, né? Só fazendo orientação, olha, pode aqui, pode ali, ele já vem, já faz uma planilha com tudo que tem que ser feito.
repassa para o pessoal da operação. E hoje remunera-se bem o profissional treinado, né? Sim. É muito diferente. E tem gente, todo mundo está percebendo, né? Eu que trabalho com mão de obra, que eu tenho também uma empresa de conservação de área verde, vai fazer 15 anos já que eu trabalho com conservação de área verde. Hoje, eu não tenho nenhum funcionário com menos de 40 anos. Então, todo mundo está falando que está difícil funcionários, né? Só os mais antigos. É um apagão, assim, enorme, né? E aí você tem que ficar sempre, lógico, que brigando com o que o mercado está pagando. A gente hoje tem um tempo legal de mercado, eu consigo subir o preço, mas na sua grande maioria, né, a pessoa vai de chinelo, vai de bermuda, vai com facão fazer uma poda e tal, e isso atende uma fatia do mercado que não pode pagar um profissional que vai atender toda a parte da legislação, tanto quanto a legislação ambiental quanto de trabalhista, acaba pegando esse filhão de pessoas que querem fazer esse trabalho. Porém, às vezes, esse profissional vai fazer uma poda que não precisa, ou ele vai podar mais do que precisa. Então, assim, essa falta de capacitação nessa área fica com essa lacuna. Então, a gente está tentando, devagarzinho, construir aí uma base sólida, né? Você está educando, na verdade, né, Felipe? Tanto o consumidor como toda a cadeia, na verdade, você está educando, né? Tanto tem que adequar na parte dos riscos que eu falei, né, que são trabalhistas e ambientais, quanto no preço, né? Não tem condição hoje de um cara fornecer uma mão de obra, de operar uma motosserra por R$100, R$150 o dia. E, às vezes, a pessoa, pela falta de conhecimento que ela tem ali, às vezes, sei lá, hoje você tem, né, na palma da mão aí o celular, está vendo outra coisa, mas tem lá no YouTube conteúdos riquíssimos, né, sobre arboricultura, e hoje já em português. A gente tem um canal lá, chama, né, Arbolab, Vida de Arborista. Quem quiser procurar coisa lá. Falando bastante de segurança, bastante de poda. Até depois eu vou deixar um link aqui para quem... Eu fiz montei um mini curso sobre poda na ABNT 16246-1, que é a ABNT de poda nossa norma brasileira, né? Deixa o link aqui, pessoal. Legal, muito legal. E cobra aí. O que eu ia perguntar, Felipe? A arborização, depois a gente vai fazer a pergunta aí da Karen. Já, Karen. Só fazer uma pergunta aqui para o Felipe, porque eu mexo com o paisagismo urbano desde a época que King Kong era sagui, e a arborização urbana é tutela da prefeitura, vamos dizer. A companhia energética, ela se mete no meio por interesse dela. Na verdade, não é obrigação nenhuma dela fazer a poda das árvores urbanas. Agora, de repente, uma prefeitura quer o Felipe ali para fazer uma poda numa avenida inteira ou no canteiro central, alguma coisa assim. Não é complicado trabalhar para a prefeitura, já que boa parte da arborização urbana é tutela da prefeitura? Estamos falando de ordem público, né? Deve ter burocracia e tal. Eu nunca trabalhei com poda para a prefeitura. Eu trabalhei já para a prefeitura com serviço de jardinagem. Trabalhei por 8 anos cuidando da cidade inteira, né? Então, a gente fazia 600 a 700 mil metros quadrados por mês, era bastante coisa de conservação. O contrato de poda eu acabei não pegando, porque o preço que tinha de registro era muito baixo, não valia a pena, então tem que saber, né? Falar não livra a gente. Sim. Mas é um mercado das grandes empresas aí que é difícil de tirar elas até, porque elas construíram acervos técnicos faraônicos, né? Então fica aí numas 5, 6 empresas aí do Brasil
com esses maiores contratos. É um filão maravilhoso, né? É muito dinheiro, milhões e milhões e milhões e milhões, é muito dinheiro com poda de árvore. E mesmo não é o suficiente, né? Não é o suficiente quando você vê, porque não dá tempo de manejar tudo de forma adequada. Mas, e veja bem, ó, não é Brasil, é no mundo, tá? Então, eu tenho um amigo arborista, aonde você imaginar, se falar um país aí, fala, tem amigo lá? Tenho por causa do campeonato mundial, né, que eu participar lá, feiras internacionais. Então, o que acontece? Quando vem aquele mau tempo atípico, cai coisa, vai dar problema, vai dar novidade, né? Então, é no mundo. A mão de obra que tem não basta. Não basta. E assim, e tem coisas que a gente não vai conseguir enxergar uma falha estrutural na árvore do solo. E você não vai subir fazer uma tomografia, uma penetrografia, que é uma análise da árvore, né? Que a norma de avaliação de risco de poda também a gente tem, que é a NBR 16246-3, ela chama essa análise com equipamentos de avaliação nível 3, né? Então, você tem uma avaliação de risco nível 1, que é visual, passando apenas com o carro ali pela avenida e olhando e dizendo sobre um bloco de árvores. A nível 2, eu já vou fazer um 360 na árvore, olhar ela da raiz ao topo, e a avaliação nível 3 já envolve eu pôr um escalador, ele subir, olhar, ver se tem cavidade no galho para o lado de cima, né, para o lado da tração, eu usar um penetrógrafo, usar um buroscópio, né, uma sonda endoscópica ali. Então, eu já vou partir para um negócio mais sofisticado. Então, não tem condição de fazer isso. Então, quando vem o temporal, batata. Né? É isso mesmo, né? Mas é ótimo também trabalhar para a prefeitura, para algum público, desde que você tenha bala. A Karen está perguntando a sua formação inicial, é que ela perdeu essa. Eu sou quase um pato, né? Então, sou um pato. Eu sou formado em administração, técnico agrícola, técnico de segurança do trabalho. Então, eu sou o famoso empresário. Tudo que era próximo à minha área, que eu precisava resolver de forma rápida e que eu não tinha uma frequência grande de contratação, eu fui buscando fazer, até com segurança. Existem fábricas que eu vou prestar o serviço, e chega lá e fala, eu quero um técnico de segurança responsável por isso. Então, ficar contratando para uma empresa pequena não dava certo, né? Dentro do orçamento. Eu fui me adaptando. Hoje eu virei aí um povo. Mas eu digo assim que hoje eu estou assim 70% do meu tempo administrando, e 30% estudando conteúdo novo e coordenando os cursos, né? Hoje no curso eu faço metade da aula e os instrutores da escola fazem a outra metade. Porque eu saio daqui, eu vou fazer visita, então, quando eu vou fazer uma visita técnica, cruza 2 profissionais no mesmo tempo, a hora que ele está olhando. Eu tenho que falar muito de segurança, por causa que a operação é perigosa, e eu tenho que entender do elemento arbóreo que eu estou falando ali. Então, as formações precisam se cruzar, né? E como eu vim de uma base escolar fraca, né? Não tinha essa coisa da administração, isso e aquilo. Então, a minha primeira formação foi essa, mas depois eu fui migrando, né? Trabalhei com muita coisa. Na verdade, né? Você vai procurando se especializar naquilo que você... Sim. Sim. Legal. Eu posso dizer, eu gosto muito do assunto recolocação, né? De guinadas de carreira. Eu passei por uma fase de me enjoar do escritório de uma forma absurda, não aguentava ficar vendo parede. Fiquei no trecho por muitos anos, muitos e muitos anos trabalhando no trecho mesmo. Eu ia
quando eu fazia a conserva da cidade, eu passava o dia no trecho, dirigindo, eu operava roçadeira, eu rastelava, operava trator, assim, fazia de tudo. E aí, às vezes você percebe, você fala, opa, tá precisando voltar para a administração, eu estou correndo aqui, e a gente vai fazendo isso, a vida é assim, né? Ela é uma montanha-russa. Sim, sim, por isso que você chamou de empresário, então, Empresário, né? A gente chegou a ter aqui 60 pessoas trabalhando, né? E mesmo assim eu estava no meio. Empresa de manutenção. Da manutenção. Eu estou com o meu slide aqui, se vocês quiserem. Pode abrir. Pode abrir. Isso. Enquanto isso, vou comentar o que o Carlos falou. O Carlos Miguel falou, eu trabalho prestando serviços para a prefeitura através de uma empresa... Potenza. É a questão de contrato grande mesmo, é o comentário dele. A Potenza é uma das top 5 aí que eu estava falando, né? Então, empresa bem legal. Mas eles aí acabam fazendo para várias prefeituras, né? Porque se você fala que 5 empresas praticamente cuidam... Sim, muitas prefeituras. Depois eu até queria ver ali... O Carlos, fala para a Potenza e ir lá para o Arbofest, apoiar a Arbofest lá. Patrocinadorzinho aí, bom, né, Felipe? Sim, porque a Arbofest, que é a feira, né, do arborista, eu vou colocar o link aqui da Arbofest. Vou falar. Ela fomenta o trabalhador, né, as boas práticas de segurança e de manejo. Essa é a intuição, a ideia. E esse ano aqui a gente vai ter palestrante internacional, vai vir um palestrante do Canadá, fora outros nomes assim grandes aí da arborização urbana, né? E mais os expositores. Está bem legal esse ano. Alto nível. Parabéns. Sim, esse ano subiu o nível, fora que tem a competição, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui onde estamos. Aqui, ó. Só um pouquinho para eu ir pegando aqui o traçado, né? Eu contar uma historinha, né? Tá aqui, ó, meus contatos aí, quem quiser pegar QR Code aí, tira um print, tá aí meus contatos. Aí a formação, né? Eu já falei tudo isso daqui. Então, coloquei esse slide aqui, né, de por onde que começa aí nessa arborização urbana, né? Olha aqui, Augusto. Então, isso aí foi em 2011, ó. 11, 2011. 2 anos depois você fez o curso com a gente. Isso, eu estava começando a usar corda, eu nem tenho foto, nem coloquei foto minha subindo aí sem corda na época, né? Subia, fazia aí, ó, os cortes da árvore com uma corda ali, um cinto, e aí cortava e ajudava a carregar o caminhão, e trabalhava na chuva, no sol, no meio da formiga, isso e aquilo, né? E aí, assim, né? Deixa eu ver, tem aqui. Aí, em 2014, eu já tinha feito o curso com você, ó. Aí, montou a lojinha. Aí a gente montou uma lojinha. Que legal. Montou uma lojinha, a gente vendia muda e fazia os desenhinhos, né? Mas, aqui, 2014, os que são mais velhos, eles vão lembrar que era isso foi o fim das obras das Olimpíadas. O ano que não choveu quase nada. E o contrato que sustentava toda essa idealização desse novo negócio, né, que era um braço novo da empresa, o contrato caiu, o contrato despencou. Então, e aí eu já tive que fechar. Fechei, perdi aqui, na época, em 2014, a gente perdeu aí uns 70, 80 mil de investimentos. E hoje nem sei quanto que daria hoje isso aí, quase uns 150, 200 mil, aí não faço ideia fazer as contas. E aí, essa aqui, né, que é só sucesso, né, na arboricultura, né?
Deixa eu ver se não faltou nenhum slide aqui. Vou botar aqui. Não faltou. Perdi muito dinheiro nisso daí, bastante coisa, faz parte, né? Porque até a hora que a gente começou a falar, né? Faz 11 anos que fez o curso aí, né? Que eu fiz o curso. E o pessoal quer crescer assim, né? Os negócios dele. Quer fazer o curso e amanhã ele já quer lucro. Então ele quer ser um guapuruvu. Um guapuruvu. Quer ser um guapuruvu, cresce 3 metros por ano. Aí ele vai aqui, em 15 anos ele já dá o seu pico. Com 40 ele despenca. Claro. Então, todo Mas mundo o guapuruvu está cheio de semente agora. todo mundo quer ser um guapuruvu. E o guapuruvu, você vê, é uma árvore que a gente não... Para a gente usar na arborização urbana, pode usar, mas uma cautela sem tamanho, né? Então, ninguém quer ser isso daqui, né? Ninguém quer ser o Jequitibá rosa, né? Tem que crescer 40 centímetros ali por ano, ir devagarzinho, né? Atingir o seu ápice lá com os seus 100 anos de idade e depois viver lá até os seus 1000 anos aí, bem vigoroso, né? E crescer, se destacar na multidão. Se eu tivesse feito... Uma observação interessante. O guapuruvu que você mostrou, ele tem o mesmo diâmetro do tronco, o mesmo DAP, na verdade, do que o Jequitibá. Um recadinho, né? Se quiser derrubar uma árvore, derruba um que leva poucos anos para atingir esse diâmetro, mas não um Jequitibá que leva ali 1000 anos para atingir esse mesmo diâmetro, né? São 100 anos para atingir o ápice de altura dela, né? Pois é. Então, o clima, né? A altura. Então, aí aqui, em 2015, a gente pegou o contrato. Então, aqui já estava com uma equipe, né? Fazendo a conservação da cidade. Já tinha feito investimento aí, de novo, saído da lama. E na época, eu tenho uma história assim, foi bem difícil, que a minha esposa estava grávida, eu perdi o contrato em 2014, eu perdi o contrato, cheguei em casa, falei, nossa, não sei o que fazer, perdi o contrato e agora? Ela falou, fique tranquilo, vai dar tudo certo, né? Então, uma boa parceira, aí, um bom parceiro do teu lado, ajuda bastante. É importante, né? Muito importante. Importantíssimo. E aí meu filho nasceu, né? E eu tava com perdi esse contrato, estava ruim de caixa na época, tinha investido dinheiro para abrir a Flora, né? O mini garden lá. E aí o que faz para pagar todas as contas com funcionário que tá todos os seus passivos, né? Quem ajudou eu a pagar a conta foi a arboricultura, porque surgiu um trabalho assim enorme dentro da fábrica de cimentos, aqui na Votorantim Cimentos, e eu fiz, eu e mais um cara, faturamos ali assim em 2 meses, no próprio ano de 2014, que foi logo assim, fechou a Flora, eu entrei em desespero, saí ligando para todo mundo, consegui um contato, consegui um trabalho, né? Na época, em 2 meses, eu juro para você, eu e mais um cara, cortando árvore, de 150 mil. Em 2 meses. Pagou todas as dívidas. Só que estamos falando de 10 anos atrás. Paguei tudo, zerei e recomecei assim, ó. Então, a arboricultura me trouxe muitas coisas, né? Muita coisa legal. Hoje existe também, né, Felipe, mas as pessoas sabem um pouco mais de cultura nessa área, né? Não é só o que pagam bem, mas também as pessoas têm mais conhecimento da necessidade dessa prestação de serviço, é isso que eu quis dizer. Sim, exatamente. Cada movimentinho que a gente faz ajuda todo o mercado. Essa live que a gente está fazendo, né? Às vezes a pessoa abre uma live, ou sei lá, ou vai fazer um evento, um projeto, deu pouca gente. Não deu pouca gente. Se deu uma pessoa interessada, ela vai multiplicando isso daí. E o mercado todo se valoriza, né? Sim, algoritmos, é o algoritmo humano.
Essa foto minha aí já é em 2022, já estava bem engrenado, mas eu estava bastante envolvido no operacional ainda, né? Então, eu estava ele cortando árvores ali. Essa esquerda ali é na cervejaria Petrópolis, lá fazendo um trabalho com guindaste. Aqui, à direita, já dando treinamentos lá em Brasília, até acho que foi a turma do Jofre, né? Voando aí em cima da árvore. Então, essa transformação, ela não ocorre do dia para a noite, né? Hoje eu sou, no meio de tudo isso daí, hoje eu sou o presidente da associação que a gente está formando para os profissionais da agricultura, chama ProAgro, né? E uma das minhas cobranças é que quem quer participar, são fundos fundadores disso daí, para estar com o nome escrito ali na história, que você estude, você vai assumir um GT, né, um grupo de trabalho ali, que você estude, que você se capacite, quer assumir um grupo de trabalho sobre manejo, então me mostra que você está se capacitando. Porque desde que eu fiz o curso de vocês, eu venho fazendo cursos assim, como você vê um monte de coisa. Se eu começar a falar um monte de coisas que eu fiz, de curso, o cara vai falar, pô, esse cara é maluco, na verdade é só um ser humano normal, todo mundo devia ser assim. 3 cursinhos no ano, faturei 100 mil, vou reservar aqui 3 mil, 5 mil para curso, né? Já pensando em custo com viagem, hospedagem, isso e aquilo. Esse ano que passou, eu devo ter feito uns 6 cursos. Inclusive, para continuar com o meu centro de treinamento, como envolve muita parte da área de segurança do trabalho, então eu tenho que sempre estar atualizado, né? Então, curso de 40 horas, cursos de 30, cursos de 24 horas, estou sempre fazendo e os cursos inspiram, preciso me renovar, preciso conhecer gente nova, preciso aerar esse solo. Cérebro, inclusive, né? Legal, muito legal. Por isso que o conhecimento é infinito, né, Felipe? Nossa, uma vez o meu filho falou uma besteira enorme para mim, ele vai fazer 11 anos agora, e eu acho que ele tinha, uns 6 anos ou 5 anos, ele falou assim, pai, na escola eu já sei tudo. Eu falei, nossa, olha, só não te dou uma na sua orelha, porque você não merece tanto. Mas você vai ver, quando você estiver lá na 5ª série, a gente conversa. E chegou a 5ª série dele. Aí eu sento, você lembra, filho, se o papai conversou com você? Isso aqui? Lembro, papai, você estava certo. Né? Então, às vezes nossa jovialidade, né? Principalmente a gente, nos nossos 20 e poucos anos, empurrando o mundo com o peito, sei tudo, sou senhor de mim, a gente não sabe, que a gente não sabe nada, né? O que eu sei é uma gota e o que eu não sei é o oceano. É mais ou menos isso aí, né? A história. Aqui, estão danos aí no 2022, pode dizer que foi um ano muito movimentado. Em 2024, tive essa dádiva aí de poder organizar a Arbofest, né? Foram aqui uma das fotos da turma, mas foram 450 pessoas no total, em 2 dias de feira. Foi legal. Não deu para a gente ir, né? Não sei. A gente estava na viagem. Estava viajando. Tina fez uma pergunta, Felipe. Oi. Gostaria de saber o que o Felipe acha de poda de topiaria em árvores de rua. É crime ambiental, né? Crime ambiental. Lei 16.905 de 98, está lá. Está escrito. Vamos anotar. Artigo 45. Artigo 16? Deixa eu ver. Peraí. Lei dos crimes ambientais. Lei dos crimes ambientais. É a 9.605? Isso, 9.605 de 98, é a mesma. Artigo 45. 98. 98. Mas você considera isso um crime ambiental porque estraga a árvore, ou qual é o conceito do crime aí? Que para nós uma poda é aqui, ó. Deixa eu ver aqui, artigo 45. Artigo 45, deixa eu ver. Vamos lá. Porque ele vai falar assim, ele fala assim, ó, destruir ou danificar árvore ou qualquer outra planta de ornamentação urbana. Então, é intocável aquilo ali. O X da questão é cultura, a cultura errada, né? A implantação.
Nada contra a cultura europeia, mas é uma cultura europeia, sim, né? De bordadinhos, de topiaria, de redondo e tal. Ô, Felipe, podia só repetir a pergunta que foi feita, por Eu gentileza? repito, gostaria de saber o que o Felipe acha de poda de topiaria em árvores de rua. É isso aí. Então, assim, a... não só na rua, né? Topiar, você topia um arbusto, né? Agora, por exemplo, o Ficus benjamina, que é o que o pessoal mais faz topiaria, né? O alfeneiro, o moiti. Então, assim, acontece o seguinte, foi plantado a árvore inadequada. Se você está fazendo topiaria, é a árvore inadequada. E você pode ver que é feito topiaria em árvores exatamente que tem uma aparência do bairro ali, no bairro ele tem uma aparência europeia, então é cultural, né? Tão quanto pintar tronco de árvore, é cultural, mas é crime ambiental, sim. Tá, ó, Cristina é completa, mas o que o pessoal das companhias elétricas faz também é um crime ambiental, e eles fazem. Sim, Quando fazem, e são bastante acionados pelo Ministério Público quando tem um município com uma Secretaria do Meio Ambiente atuante, tá bom? Então, fazem muita, o que a gente vai chamar? É poda drástica. Sempre que a gente for mencionar alguma coisa em arborização urbana, ou legislação, seja o que for, o ideal é a gente dar o nome que está na lei ou na norma. Então, na norma é poda drástica. O que a norma fala? E por que eu falo norma e não a lei? Porque a norma vale para o Brasil inteiro, mas é uma norma orientativa, 16246-1, é orientativa. O que vale para o manejo arbóreo do município é a lei municipal. Uhum. Então, assim, a poda drástica, na norma, é tudo que excede 25% de volume de copa. Excedeu 25% de volume de copa, né, Theo? Aqui, ó. Aqui a minha árvore, aqui que não vai caber. Aqui, ó, não é aqui em altura. É aqui, ó, tirar em volume de massa de folha, né? Então, eles tiram muito mais que isso, né? Eles têm o manual de podas deles, as concessionárias, eles sabem o que é para fazer. O problema é a gestão, é difícil de gerir. Não estou defendendo ninguém. Olha, Felipe, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que eu fiz uns 5, 6 manuais de arborização. Da SESP, Eletropaulo, CEMIG, não sei. Eu não faço mais, porque ninguém obedece aquilo. Não. Né? Aí fica fazendo aquela poda em V, somente para livrar os gás da fiação. Né? Aquela poda em V lembra o meu cabelo, né? Tem um paralama de cada lado e nada aqui no meio, coisa horrorosa. Pode falar, fala aí. Pode falar. Só uma dúvida, Carlos Eduardo, tudo bem, pessoal? Boa noite. Prazer, Carlos. Você comentou aí a respeito dos 25%. Eu tive uma experiência numa empresa aqui com... Acho que era 30, era quase 40 oitis. E o que acontece? Esse pessoal nessa empresa, eles plantaram essas árvores e nunca fizeram nenhum tipo de trabalho preventivo. Simplesmente plantaram as árvores uma arbustização, né? Normalmente é uma arbustização. Isso, não fizeram nada. Simplesmente plantaram as árvores lá, fazia sombra no estacionamento, enfim. Aí eles começaram... Não entendi. Não, pode falar. Não, ela foi plantada pequena, provavelmente, e não houve uma poda de condução. Isso não existiu. E aí eu também sou proprietário de uma empresa e eles me contrataram para ir lá fazer uma limpeza que eles estavam tendo problema com... É uma cooperativa aqui da região, sou de Bebedouro, interior de São Paulo. E o que aconteceu? Eles estavam tendo problema com cooperados, com pássaro, fazendo sujeira em cima dos carros, enfim, eles quiseram dar uma melhorada lá. E o que acontece? Cara, ficou muito grande essas árvores.
Então a gente acabou tendo que tirar bastante para poder fazer com que ela cresça com. Porque o Oiti, o pessoal, todo mundo vê na rua aí, aquela árvore quadradinha, bonitinha. Só que para isso, a gente precisou retirar muita coisa, cara. E de todas elas, eu acredito que passou fácil, assim, dessa porcentagem mencionada por você. Eu não tive problema com prefeitura, com nada, mas assim, isso pode gerar um problema em relação a crime ambiental, mesmo em se tratando de uma árvore não nativa, para o problema para a empresa que me contratou, o problema para mim enquanto empresa, entendeu? Você pode me esclarecer isso, por gentileza? Vamos lá. A arborização urbana, basicamente, quase tudo que vocês perguntar, eu vou saber. Já são muitos anos de estrada, muito envolvimento aí nas operações. Vai muito da cada Secretaria do Meio Ambiente por cidade. O que saiu na autorização? É isso que importa. Está escrito na autorização. Normalmente, uma boa autorização, bem feita, uma prefeitura bem estruturada, vai escrever lá: poda técnica de 1 oiti ou de 100 oitis, poda técnica, né? Conforme o manual tal da cidade. Ou ele vai pôr lá poda de limpeza, ou uma poda de raleamento. Até deixei para vocês aí o link ali, ó, Arbolab, do curso ali, ó, de mini curso de poda. Tem tudo isso aí que eu estou falando aqui, para eu não precisar responder tudo, tem tudo ali. Então, poda técnica de X elementos arbóreos em rua tal. Você vai fazer a poda. O que é uma poda técnica? É conforme está no manual deles. Tem prefeituras que a poda eles autorizam até 50%. Então, eu não tenho como dar resposta sem eu ler a legislação do município e sem olhar o que estava escrito na autorização. Sabe o cara crachá? Está escrito aqui, poda técnica, tal. Poda técnica, o que é? Se é dentro do município X, é conforme a legislação do município X. Chegou lá, está diferente, caneta. Eu acompanhei a fiscalização aqui em um condomínio que foi liberada a autorização de poda de árvore DAPP que estavam invadindo as casas. É um assunto super complexo dentro do condomínio. Bom, chegou lá, motosserra comendo, vizinho denunciou, chegou a fiscalização, eu estava, por acaso, assim, passando na hora, e como eu sou amigo dos fiscais, falei, posso acompanhar para ver? Pô, claro, fui junto, e no meio da poda, eles aproveitaram o quê? Falaram, vamos lá aproveitar, ninguém tá vendo, né? Cortaram 28 árvores nativas, viu? E aqui, assim, ó, 3 centímetros, 2 centímetros, cortaram palmeiras nativa também ali. Autuação, 44 mil. Por quê? Estava fora do que estava na autorização. Ah, mas era árvore fininha. Quem disse para você que você é técnico o suficiente para falar o que é árvore e o que não é? Lê de novo lá a Lei 9.605, né, dessa de 98, está tudo lá, mas está tudo lá, tudinho, conforme o município. O cara chegou, houve a denúncia, foi provocado, o cara não pode prevaricar, foi lá, autuou, né? Só resta apagar. A Simone, só aproveitando, Simone, a poda em V, ela não é crime. Ela faz parte do manual de poda são podas de facility, poda de serviço. Que a ideia é aqui, né? Eu tenho a rede. Vocês podem ver que a rede, quando a gente era mais novo, a rede era... Deixa eu pegar as canetas aqui. A rede era assim, né? Ó. Eram 3 fios, um em cima do outro, assim, né? E agora tá virando 3 fios, assim, né? Uma rede compacta, assim, né? Amarrada, né? Assim, a rede ecológica. A ideia é que a árvore abre esse V, passa aqui a fiação no meio, depois ela se fecha. O problema é o seguinte, que não tem mão de obra suficiente, não tem contrato suficiente para manter isso de forma perfeita.
Porque estruturalmente tem estudo por A mais B que a árvore continua saudável, porque a ideia é, passou aqui, ó, fez isso, passou, ela se fecha em cima. Tem fotos, assim, fantásticas de podas bem feitas. Tá bom? E a Joyce, no caso em que é realizado poda, é necessário substituir a árvore? Isso seria ideal? Não, poda não, né? Poda não precisa. Isso aí é legislação ambiental também, legislação do município, quando é mais para supressão. Então, é isso. Ó, e a Juliana fez algum comentário aqui para cima também. Existe replantio de árvores imensas, pois tem uma árvore antiga e enorme numa rua famosa de São Paulo, que questionei a construtora se eles teriam coragem de derrubá-la, e me disseram que seria replantada, porém o calibre do tronco não caberia num caminhão. Sou leiga, me parece existe transplantio de árvores gigantes. É um amigo... o Flávio, lá do Sul, o Gustavo Garcia, que são arboristas aí extremamente experientes, fazem transplante de árvores aí acho que, se não me engano, a última que eles fizeram deu 50 toneladas, e sem podar, né? Sem fazer aquela poda de estopo. Não é um transplante de toco, transplante de árvore. Mas daí é assim, né? É uma operação de 200 mil, 300 mil para transplantar uma árvore. Porém, qual é o preço de uma árvore? Né? Dá para calcular, tem uma forma para você calcular o quanto custa aquilo. Mas... A Joyce já fez a pergunta lá em cima e voltou a falar quando você mencionou sobre pintar árvores. Você quer comentar? Quem sabe o que tem no tronco da árvore, né? Lenticelas, né? Pois é. Então, aí, e a árvore não é milico para ficar de polaina também, né? Então. E a árvore... Assim, aproximadamente, ela faz, né, a evapotranspiração, né, puxa seiva bruta, vai para a folha, evapotranspira, fotossíntese, desce com seiva elaborada e tal. Então, 95% mais ou menos da evapotranspiração é feito via folha, 5% via lenho. Então, ela precisa fazer respirar, precisa que esteja desobstruído. Aí o candango vai lá e pinta com cal, pinta com latex, tal, para fazer um poste, né? Uma cultura também europeia também, né? Então, não é nem um pouco saudável. Não é para fazer, né? Não é para fazer, Joyce. É isso. A Joyce levantou a mão. Pode falar, Joyce. Abre o microfone. Olá, boa noite. Oi. Tudo bem? A primeira pergunta que eu havia feito, talvez não ficou muito claro, no caso em que são necessárias realizar podas drásticas constantemente, no caso, tipo, algumas árvores que passam por baixo de fiação. No caso, o ideal seria fazer a substituição dessas árvores ou continuar realizando essas podas drásticas? Então, quem está fazendo a poda, talvez não esteja vendo o manual de poda, que você consegue, ou essa fiação não é adequada, eu não sei se é na rua, onde que você está falando. Se a fiação não é adequada, tem que trocar a fiação. Uma fiação que interaja com a árvore e parar de fazer a poda drástica nela e fazer uma poda técnica, uma poda de facility. Agora, se a fiação é adequada, já é uma rede compacta, né? Ou ecológica, ou isolada, normal, é só fazer a poda certa e seguir a vida. Agora, trocar a espécie só se ela oferecer risco. Aí tem que fazer uma avaliação de risco com um profissional para justificar a troca da espécie. E assim, né? Se a gente ficar trocando a árvore por arboretos, né? A gente vai fazer arborização urbana, não arborização. A gente vai ter sombra, não vai ter o que a gente quer, né? Sei que é difícil interagir com a árvore, por causa de folha, por causa de risco, com moradores, mas alguém tem que lutar por isso. E assim, cada árvore que fica em pé é um dia de trabalho a mais que eu ganho. Então, e cada árvore que eu corto é menos uma oportunidade que eu tenho. Então, você vai viver sempre lutando para ver a árvore em pé. Agora, uma coisa, Felipe, erva de passarinho. Eu já fiquei uns 4 anos combatendo a erva de passarinho nos plátanos de Campo do Jordão e não consegui resolver, não. Então, você já conseguiu controlar esse trem aí? A erva de passarinho, né, é um hemiparasita, né?
que ele não é um parasita porque ele faz fotossíntese, diferente do cipó chumbo, né? Que vai direto ali que vai direto no floema e pega a seiva elaborada. Ela vai no xilema e pega a seiva bruta, faz fotossíntese, e a dissipação dela é feita via, como disse aí, né, via pássaro. Não está ligada, né, a propagação da erva de passarinho a fitossanidade da árvore, né, a saúde dela, está mais ligada com a árvore mãe, onde que tem essa partida da árvore de passarinho, porque o que acontece? O passarinho vai lá, vai se alimentar, vai voar para as árvores próximas de um raio. Até tem um trabalho muito legal de uma amiga de pós-graduação, a Letícia. Depois, quem tiver interesse, qualquer coisa me chama, eu passo o trabalho. Então, ela constatou que ali dentro de um raio ali, que um perímetro fechado, que aquela árvore mãe que ajuda na propagação. E a erva de passarinho, o único controle que eu vou ter para fazer no momento ali dele é cortar o galho até depois até a bifurcação. Tá aqui, tem que cortar aqui. A erva do passarinho, ela tem austório, né? Não é raiz, aquela partinha que penetra, né? O austório vai penetrar e às vezes você quer cortar rente, vai ficar um pedacinho ali. Então, e se é um galho muito importante, um tronco muito importante, se torna até inviável o corte. Se a árvore tiver uma grande importância ali, ela seja apta a permanecer viva, você vai lutando contra a erva, mas não tem o que fazer, não. Se você aplicar É poda mesmo, né? Pode aplicar um herbicida nela, ela vai passar para a árvore e vai acabar lutando a árvore. Já aconteceu. Não, vamos jogar um Tordon ali, aí mas matou a árvore inteira. Isso, quando a gente consegue ver uma incidência, pelo menos nos lugares que eu visito, uma incidência muito grande da árvore de passarinho no IP, né? Então, vai se dar aí pela casca, né? Pelo ritidoma dela, que é bem favorável. E você pode procurar que tem uma árvore mãe, se ela não é a árvore mãe, né? Que tá dissipando tudo ali. Às vezes você pode... Fiz uma praça ali em Tietê, o prefeito queria IP roxo, em todo o entorno da praça. A última visita que a gente fez ali, né, Martina? Está todo tomado por erva de passarinho. Já é tarde, né? No começo, a poda ainda resolve, mas se você podar aqui, ela cresce aqui. Se você podar aqui, ela vai crescer aqui. Né? E sabe, Gustavo, que é o pessoal que teve a oportunidade já de viajar para outros países, né? Você está sempre ali na Holanda, né? Na Holanda, nos grandes centros movimentados. Na Europa tem-se uma cultura muito grande de poda drástica, né? Que chama poda de murchearia. Corta tudo, até fica umas cabeçonas assim, e depois vem a hiperbrotação. E aquilo ali vem da cultura de formação de lenha. Então, se fazia isso no passado para gerar lenha para o inverno. Então, principalmente os chorões. Pesquisa poda de essa murchearia, poda pollard também, poda pollard, que você vai ver lá isso daí. E, vamos lá, América do Norte em si ali, eles têm uma cultura de, nos grandes centros, trocar a árvore com uma grande frequência. Então, você vai encontrar árvore grande dentro de parque, na calçada não. Não. Porque aí pode ser que alguém venha e fale, a solução seria a rede elétrica subterrânea, por exemplo. E não porque se a árvore for grande, é mais complicado ainda, vai estourar toda a parte de tubulação, toda a parte de galerias, né? Então, o sucesso da coisa é a substituição bem programada. Você acredita? O Michael quer fazer uma pergunta. Oi, Michael. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar nessa maravilhosa. Embasando a fala do Felipe acerca da erva de passarinho, eu hoje moro no Rio de Janeiro, mas eu sou da Bahia. E antes de vir para o Rio de Janeiro, há cerca de uns 12 anos atrás, eu morava na Bahia, né? E vim de roça. A minha família ela cultiva cacau há muito tempo, gerações já cultivando cacau, fazendas de
30 hectares, 50 hectares. E a sua pergunta, porque a gente já está meio em cima da hora, tá, Micael? Tá ok. Enfim, teve ali no ano de 2007, mais ou menos, houve um surto de erva de passarinho que começou a danificar as lavouras de cacau, e daí a gente ficava caçando meios de combater sem que danificasse a plantação de cacau, né? E o meio era a poda drástica da copa, e depois vim com enxertia dos brotos que iriam surgindo posteriormente no pé do cacau. E a gente ficou ali, a população, a região, né, os fazendeiros, teve que se reunir para tentar descobrir a causa daquele surto de erva de passarinho. Foi daí que alguém teve a brilhante ideia de começar a pesquisar algumas árvores gigantes que ainda restavam da Mata Atlântica, né, nativa da região. E quando observou a árvore com 30 metros de altura, estava infestada de erva de passarinho. E daí a gente decidiu, né? Ali os fazendeiros decidiram cortar essas árvores para ver se acabava com o surto, e dito e feito, foi onde conseguimos sanar o problema, solucionar o problema, porque provavelmente ela era a mãe de todas a praga, porque o passarinho ali se alimentava e depois se propagava no meio da lavoura, né? Só para embasar o que o Felipe Fantástico. falou. Muito obrigado. Fantástico, né? Só vai de encontro, né, com o estudo aí que a amiga fez aí sobre erva de passarinho. Eu até emendei esse assunto aí das árvores antigas, que é exatamente isso. Às vezes você está tentando manter uma árvore ali em pé, sabe? É soro na veia, né? Soro na veia, e manter essa árvore em pé, vamos manter. E a árvore, assim, dos serviços ecológicos, ela só está com história ali, só tem história, mas ela não está com serviço mais, está prestando desserviços e colocando vidas em risco. Então, essa substituição de árvores com frequência seria uma solução aí ótima para tudo. Obrigada, Marco. A Joyce quer fazer mais um comentário, Joyce? Uma dúvida rápida. Em relação ainda à pintura do tronco das árvores, há alguma lei que proíbe isso ou não? 9.605, artigo 45, lá, se eu tiver errado, 45, 47, infringir dano, blá, 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 qualquer planta de ornamentação em logradouro público ou propriedade privada. Lei 9.605. É um dano, né? Bater um prego na árvore, crime ambiental. Pôr uma placa, crime ambiental. Depende da fiscalização. Se a gente, para executar o serviço está difícil, a fiscalização, a maioria das prefeituras está com um profissional lá. É o que tem. Como o cara vai fiscalizar? Sair vendo prego em árvore, pintura em árvore, sendo que você precisa do flagrante. A pessoa já pintou a árvore, e aí? Não dá? Até o anelamento, né? O anelamento de Malpig, você precisa do flagrante, né? O pessoal faz furo com broca lá em cima na bifurcação, coloca tordon lá, né? Na árvore. Não tem como achar. Vai ficar um crime sem solução, né? E, assim, e dentro de quem for técnico da área, quem for paisagista, quem for orientar, acompanhar, com calma. Eu sou um cara um pouco incisivo nas minhas falas, porque eu tenho que ser dramático, né? Eu tenho que bater nisso daí. Nos meus clientes que eu atendo, às vezes o síndico, ele fala, pô, tenho medo de conversar com o Felipe, ele é bravo. Lógico, você só fala abobrinha. O cara vai, pega lá uma ideia que ele tirou do TikTok e trazer para mim, e falou, vou rasgar o meu diploma, pelo amor de Deus. Então, aí você tem que ser enfático mesmo, porque eu cheguei num ponto que eu não esquento a cabeça, vai perder o contrato porque o cara quer fazer o que ele quer, vai dane-se. Vai com Deus. Eu não quero ir para a cadeia com você. Né? Inclusive, está para aprovação dessa lei aí, dela dobrar agora as penas. Né? Todos esses artigos que eu estou falando, durante um manejo de árvore, você consegue cometer 5 crimes ambientais numa cacetada só. Leiam depois, lá que vocês vão ver. Eu não quero estar junto em nenhum desses, cada um é 1 ano, dá para ficar 5 anos preso e mais multa. Então, olha aí, na cidade da Josi, quase todos os troncos são pintados, ela falou. Pois é.
Então, trocou o prefeito. José Joffre quer fazer uma pergunta, não quer falar, José Joffre? então vou falar. O Felipe, eu acho que inovou aí a frase dele, que ele fala, mantenha-se vivo, né? Mantenha-se vivo e não seja preso, né? Mas eu queria perguntar... Nunca morra. Nunca morra. Seja feliz e nunca morra. Exato. Mas a minha pergunta é o seguinte, por exemplo, se há um contrato de jardinagem e você é responsável por toda a área, todas as questões da jardinagem em si, quando que termina a jardinagem e começa o arborismo, no caso de você, vamos dizer assim, não fazer como o serviço que já está contratado, mas você apresentar um orçamento fora? Porque tem cliente que acha que está tudo incluso. Quando é que a gente limita o cliente nessa situação? Tem um dos negócios mais fantásticos do mundo que inventaram, chama-se contrato. Mas um puta de um contrato bem feito, né? A gente está com um curso aqui de formação de preço para serviços de área verde, né? A gente tem o curso presencial, tem modalidade ele agora de consultoria, que é atendido 1 a 1 no online, né? E ali a gente vai fornece a planilha para visita técnica, modelo de proposta, planilha para controle financeiro da empresa, planilha para controle de custos de trabalhadores, planilha para formação de formação do preço, né? A gente desenvolveu aqui uma metodologia exclusiva na Arbolab, que se chama HOP e POP, para composição do custo do serviço, e mais a distribuição dos custos fixos, que todo mundo esquece de distribuir custo fixo, né? Que tem que pagar a luz que está acesa aqui, o computador que a gente está usando, né? E lá junto vem o modelo de contrato. É um contrato, assim, fantástico, que eu uso ele há já uma década, né? Muitas vezes a gente tem que ensinar a prefeitura a fazer o edital, né? Porque normalmente quem elabora o edital para concorrência são pessoas também que entendem muito pouco de arborização. Mas né? o João está falando da conservação em condomínio, fábrica, residência, que é o grande... Se a gente está falando que tem 5 a 10 grandes empresas, e os outros milhares de empresas, né? Quantas empresas de jardinagem já passaram por aí? Quantas já passaram por aqui? E esses outros 1 milhão? Estou colocando esse número aí, de jardineiro. Como que estão os contratos dele? A turma explora. Então, eu coloco nos meus contratos, normalmente, quando tem jardinagem, eu coloco poda até 3 metros de altura, com serrote manual ou extensor. Porque aí, ele me limita, né? O que eu vou fazer? Então, eu quero um contrato completo. Você tem que caprichar, de forma melhor. Mas contrato fecha tudo. Um contrato, assinou, o cara vem falar abobrinha, não está no contrato. O cara fala, então vou dispensar, então pague a multa. Pronto, aí o cara já mija no pé. Pronto, acabou. Tchau. É isso aí. Um abraço e tchau. Tá bom? A Juliana falou, ando por São Paulo, Juliana comentou, ando por São Paulo, estão retirando muitas árvores pelas construtoras para construir estúdios, principalmente nas imediações da Avenida Paulista, por isso perguntei do replantio, mas estão descaracterizando os espaços. Sabe, Juliana, é duro que eu vou falar, mas eu acredito que a gente tem gente profissionais aqui. Uma hora todo mundo vai, né? As árvores vão também. E sei que existe muito interesse imobiliário nas coisas, mas se você analisar a última chuva que teve em São Paulo, que o pessoal ficou 15 dias sem energia, aquela região ali da Brigadeiro Tobias, Avenida Paulista, foi fortemente afetada. Se você passar ali, você vai ver ali, tipo, anos com mais de 100 anos de idade. Então, não é que elas não eram para estar ali, já passou da hora que está ali. Pelo seguinte, veja bem, não existe árvore urbana sem o meio urbano. E dentro do meio urbano, a gente vai interagir com o ser humano, com animais, com carros, com muro, com fio elétrico. Então, precisa haver ali um estudo. Eu não conheço a situação, eu só estou dando um pulo na ideia para a gente compreender isso daí. Então, o que a gente vê no paisagismo, né, no manejo de arborização mundial, é isso, substituição de árvores por árvores jovens. Uma árvore jovem, ela produz serviços, né, ecológicos diferentes
de uma árvore grande. Então, a gente pega uma árvore jovem, ela vai fazer a captura de carbono muito mais do que uma árvore adulta, senescente já, né, muitas vezes. Agora, a árvore adulta, ela vai ser abrigo para pássaro, vai reduzir a velocidade da chuva, né, da chegada da água até o chão, sombra, ela vai capturar partículas grandes, né, de poeira, ela vai ser barreira de som, ela vai ser barreira de luz, um monte de outras coisas diferentes, que a outra árvore jovem vai alcançar isso. O problema é que nós, seres humanos, somos muito curtinhos, né? Se a gente for pensar, a vida da árvore é daqui até aqui, ó, desse ponto que eu estou riscando aqui na lousa ali, a gente morre aqui, ó, e aí a gente quer ver coisas que não existem. A gente é muito curto, né? Muito curto. E normalmente o ser humano, a gente começa a prestar atenção em árvore, normalmente o cara é depois dos 30, que já está com a vida, né, pensando em outras coisas, até dos 15 até os 30 abraços e beijos, né? É muito interessante o que você falou, Juliana, aqui, boa noite. Oi, Juliana. Porque eu circulo muito por São Paulo e os terrenos pequenos, que tem árvores ainda, eles estão dando lugar para estúdios de 25 metros quadrados, 16 metros quadrados, 19 metros quadrados. Então, são terrenos muito pequenos e eles estão retirando árvores. E não estão rentáveis, mas elas ocupam um espaço muito grande para quem quer fazer um estúdio de 25 metros quadrados, né? E eu fico muito chocada, porque são muitas, né? E uma em particular, que é em frente um apartamento que eu tenho lá, ela é refúgio de passarinho. Sim. Então, os passarinhos ficam lá, e é muito lindo, e é muito bonito. Sabe, Ju, a árvore, ela é um marcador de tempo muito forte para a gente, né? Eu tenho árvores icônicas na minha cabeça aqui, de quando eu era criança. Eu lembro de uma mangueira que eu subia quando eu tinha entre meus 8 e 10 anos, eu subia com um saquinho de sal, uma faquinha de pão, subia, ficava comendo lá em cima, eu achava aquilo fantástico, né? Tinha um jatobá, que eu ia colher jatobá em um sítio próximo à casa que eu morava. Eu que sou daquele tempo, né? Quando eu cheguei aqui era tudo mato, era tudo rua de terra. E essa mangueira deu lugar a uma casa. Uma única casa, e mora uma família lá. O que eu vou falar, né? Para essa família? Pô, vocês cortaram aí num terreno. Mangueira. Era um terreno, acho que de 300 metros quadrados, virou 2 terrenos de 150 e cortou a mangueira. A minha mangueira, né? A minha mangueira. Mas, Felipe... Existe já um estudo, ou então um manual, ou orientação da idade ideal da árvore, assim, sei lá, o Lambra, antigamente o pessoal enchia de sibipiruna. Hoje, aos poucos, eles estão plantando do lado um ipê, por exemplo, e aí, quando esse ipê está um pouco maior, eles tiram a sibipiruna, porque ela já está realmente comprometida e tal. Tem algum manual, lei que ajuda isso? Porque tem que começar a acreditar que isso é o natural, né? Substituir o natural, é perfeito. Substituir, né? Substituir é o natural. Mas aí para o meio urbano, o que é o legal, né? É que se toda cidade tivesse um plano diretor de arborização urbana, ou está dentro lá do plano diretor, né? Sorocaba, aqui, que é onde eu moro, tem plano diretor de arborização urbana. Então, ali dentro ele fala quais espécies que tem, o que é ideal se plantar, piriri, parará. E o que a gente via muito no passado era, o cara chega lá, é uma rua de ipê, uma rua de sibipiruna, uma rua disso, uma rua daquilo, de forma que uma espécie só, quando pega uma praga que ataca aquela espécie, vai tudo numa porrada só. Então, eu tenho que ter um espaçamento, né? Eu tenho que mesclar isso daí. Então, isso é questão de tempo. Mais uma vez, repito, a gente não pode ser soberbo ao ponto de achar que a gente vai resolver as coisas, principalmente na arborização, agora. A gente está plantando semente, está fazendo essa conversa gostosa aqui, para colher um pedacinho aí, talvez a gente veja alguma coisa, talvez não veja nada, mas seria muita soberba falar, não, tem que isso, aquilo. Mas tem gente trabalhando, né? Tem a SBAL trabalhando nisso, né? A Sociedade Brasileira de Arboricultura sempre
está defendendo aí as árvores, a gente está chegando com a Proarbo para melhorar a mão de obra, aprimorar a mão de obra e melhorar o manejo. Olha só. Sim, então, legal, com a Proarbo, em vez de eu lutar pelas árvores, eu vou lutar para elas, né? Eu vou ajudar elas na briga lá. Pegar o cara que maneja ela, que está muito abandonado, ajudar ele a treinar, aprender o que tem que fazer, ele ganhar dinheiro, ser mais remunerado através disso daí. Deixa eu aproveitar, então, a deixa, porque está acabando o nosso tempo. Eu sei que a gente ainda tem bastante assunto aí, bem bacanas, mas... Eu só estou pulando aqui os assuntos, ó. Foram ditos já, né? Porque, assim, quem quiser... Eu estou com hora limitada aqui, mas tem que sempre ter um quero mais aí, né? Então, é bem bacana. A gente tem bastante coisa para conversar, mas você publicou em algum lugar aqui sobre um mini curso de poda com certificação. Fale um pouco desse curso, por favor. Eu vou contar a história desse curso aqui para vocês, o porquê que ele tem. Eu vou colocar até o link aqui de novo, fiquem à vontade. Um professor da pós-graduação lá da Federal Rural do Rio, né, que, para quem não conhece, a UFRJ, né, é o maior campus da América Latina. Lá em Seropédica, é essa? Seropédica, no Rio de Janeiro, enorme, 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 né? Eu já fui dar curso lá, né? Eu conheço. Fantástica, coisa mais linda. E um dos professores da pós-graduação falou para mim assim, né, Felipe, a gente está sentindo falta de aula prática para poda, né? Como eles fazem a aula online, via Meet, e ficar mostrando fotos só faz falta, né? Fica faltando coisa. Você não consegue gravar umas aulas da norma de poda? Então eu peguei as podas mais importantes, gravei e fiz o curso. E aí sai lá, né, no certificado que fez um curso online referente a NBR 16246, né, traço 1, né, que é a NBR de poda. Então essa é a história aí desse curso. Curso rápido para quem pegou o TDAH aí na pandemia do TDAH, é ótimo, porque tem 10 minutos. Então, 10 minutos, todas as podas, rapidinho, melhor do que, mais simples que assistir um TikTok aí. Mas qual que é a remuneração para esse curso? Como assim? Quanto custa para o pessoal assistir o curso? Nada, de graça, é só clicar aí. Olha aí, pessoal, de graça, olha aí que beleza. Peguem aí o link aí. E me fale um pouco do seu evento Arbolab também, para a gente... Da Arbofest? A Arbofest, você estava lá e as nossas perguntas se distraíram aí. Não, essa é a ideia. Então aqui tá aqui, né, só para eu dar uma fechada nesses assuntos. Então, a SBAL, quem tiver interesse, entra lá no site da SBAL, entra no site da ISA, que são esses órgãos aí que fomentam a arboricultura, uma no Brasil, outra no mundo. TCIA é uma associação que ela é voltada para os trabalhadores, né? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente está aí com a Proarbo. Eu tenho certificação aqui de todos esses órgãos, né? Aqui é um pouco do risco da atividade, não vou cair nesse assunto, eu ia mostrar, não dá tempo, né? Como é perigoso, muitos muitos acidentes, e é no nosso paisagismo, a árvore compõe, né? São as florestas urbanas, as árvores urbanas, os jardins, tem árvore, tem que manejar, e o povo está morrendo fazendo isso, morrendo, né? Quem quiser ver, tem uns estudos lá no site da arbolab.com.br, clica lá em artigos, tem um monte de artigo, tem um lá sobre acidentes, né? Aqui o recurso, está o link com vocês, os equipamentos, né? Hoje eu trabalho em parceria com a Husqvarna, né? Sou um arborista do time da Husqvarna Brasil, então viajo aí o nosso Brasilzão aí, aplicando treinamentos pela Husqvarna, entre outras coisas. Aqui é um pouco de trabalho, né? Derrubada, trabalho lá com cesto aéreo, os equipamentos para escalada, né? Aqui um pouco de poda. Não vou mostrar porque está no curso. Não vou mostrar que está no curso. Aqui, tá lá. Olha a nossa poda drástica aí, né? Isso aí que o cliente quer que faça.
E quando eu corto faço essa poda drástica aí, né, uma poda de estopo, eu estou tirando a forma aí da árvore criar o seu alimento, né, que é as folhas, ela acaba tendo que usar todos os nutrientes que ela tem reservado no tronco e nas raízes para gerar o quê? Gerar essa brotação epicórmica aqui, que são galhos... São galhos que não têm ligação com o tronco, eles é ligado com a casca. Isso aqui, para ligar com o tronco de novo, vai levar 10, 15, 20 anos para virar um galho aí bem selecionado. Tá bom? Esse era um exemplo da árvore que você falou que o pessoal da Holanda usa para fazer lenha, né? Esse da hiperbrotação. Então, só que é completamente diferente, porque tem manejo. Onde você vê essa poda polar, tem manejo, é planejado, é diferente, não é abandonado. Tá. Né? Ah, tá. Poda de palmeira, está aqui na NBR também, essa é a forma correta, né? A gente tira só as folhas secas, né? Tudo que está abaixo do palmito é o que vai se remover, né? É que depois tem os dados aí de capacitação, eu acho que todo mundo percebeu que é importante, né? Que profissionais que fazem cursos, treinamentos, eles ganham entre 20% e 30% a mais, né? Então, os contratantes, eles afirmam que preferem contratar, 70% preferem contratar quem está capacitado, né? E as empresas que investem em capacitação dos seus funcionários, né? Ela oferece de 10% a 15% mais benefícios, né? Então, ela já fora treinar, ela oferece mais benefícios. Então, o treinamento eficaz na nossa área gera muito menos risco, né? Menos acidente. O que mais que a gente tem aqui, né? Eficiência operacional da empresa aumenta. Então, tudo, a gente só vê coisa boa, né? Não tem redução de custo da empresa, deixa de quebrar um equipamento, deixa de gastar viagens a mais. Não termina hoje, tem que terminar depois. O cara é mais organizado. Você treina o encarregado, ele vai fazer visitas técnicas para você ali mais eficientes. Tá bom? Então, mais um print screen aí. Aqui são as redes sociais, aqui é o meu WhatsApp, fique à vontade para chamar. Legal, tá bom? Legal. Se eu magoei alguém, não tem problema. Fala a data da Arbofest. Arbofest. Deixa eu ver, quem estiver aí, vai assistir um videozinho aqui da Arbofest, quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui para eles aqui. Vai ser dia 17 e 18 de maio. Vou colocar aqui o vídeo da... Já vou anotar aqui, 17 e 18 Já de bota maio. aí. Isso. Estamos viajando. Não, acho que não. 20, não? 20 e pouco nós vamos... Quem sabe esse ano a gente consegue ir, então, hein, Felipe? O ano passado ficamos tristes que nós Só falar aí que não esquece de me cobrar o... Aí, ó, José Joffre já comprou pro Arbofest 2 aí. Compre, pessoal, compre, porque vocês vão estar ajudando a fomentar aí a arborização aí, os profissionais da área. Tá aparecendo aí? Tá. Então, tá aí, ó. Essa é do ano passado. É a Arbofest, né? O pessoal que está participando. A gente tem oficina para as crianças também, tem um espaço exclusivo para as crianças, tá? Legal. Bom, ali, as terceiras, treinamento ali de primeiros socorros, o pessoal do Corpo de Bombeiro também, do Brasil inteiro, oficina de poda, oficina de resgate, mulherada, né? Ó, o público feminino em peso aí, todo o pessoal super capacitado, mulheres lá operando motosserra, a competição que a gente faz durante a noite, né, para ver quem escala mais rápido, praticamente uma balada, né? Aí chopp, aí era uma doideira. A galera ficava animada aí, e todos competitivos, né? Olha, tem gente boa, hein? Esses são os nossos profissionais que manejam a árvore de segunda a segunda. E ainda vão para a feira competir, né? O campeão do ano passado vai ter que vir esse ano aqui para defender o cinturão que ele ganhou, né?
Nossa. nesse esporte. Legal. Sim, vai trazer o cinturão. Então, questão de tecnologia, não só o Husqvarna, todas as marcas aí de ponta estão lá, triturador, a Vermeer vai estar lá também esse ano. Que legal, Vermeer. E já tiveram ano passado, né? Tivemos uma oficina de compostagem, vamos ter uma compostagem em loco lá, uma mini usina de compostagem, oficina de operação com umidade, aí tem uns robozinhos lá, assim, bem divertido, né? Esse na cidade de Sorocaba. Sorocaba, Sorocaba tá hypado, né? O prefeito daqui é o Manga, né? Ele tá hypado, não sei se alguém já ouviu falar dele, né? Vem morar em Sorocaba, ele fala. Tá no hype. Muito legal, Felipe, Tá muito bom? legal. Tá ótimo. Foi super joia, foi uma super aula. Legal. Fico muito orgulhoso, Acho que inclusive. vamos ter que fazer mais vezes, porque você passou então. muito correndo algumas informações. Eu gosto eu gosto do assunto, eu amo assim o que eu faço, eu gosto de ensinar porque eu vejo o resultado não só em mim, mas quanto nos outros, nos meus amigos, né? A pessoa ela vem como aluno e ela vira meu amigo depois. Meu telefone é à vontade, né? Para chamar, lógico que eu não vou atender, mas você pode ligar. Se a gente tivesse sentado num boteco, a conversa ia até meia-noite. Né, Não, meia-noite é cedo, para. E tem o nosso... esqueci de falar. Nós também teremos um congresso, você já é nosso convidado aí, Felipe, Conte também. comigo. Vai ser em julho, Congresso de Paisagismo aqui em Olambra, dentro da Feira Garden Fair em Flor. Mas vamos ouvir falar mais disso, né? Não é mesmo? Espero que você esteja vago, né? Esse ano passado você estava com um evento numa outra cidade também, Ano passado foi uma doideira. Ô, Gustavo, o pessoal pode assistir o nosso episódio do Arbocast lá, que de 2 horas, não é? Mesmo. É verdade, hein? Vou pegar aqui, vou pôr o link aqui para a galera aqui. Põe o link aí para o pessoal poder assistir. Arbocast. A gente bebeu Lá muito... demorou bastante, viu, gente? Pegue... Muito chá ali foi bebido. 2 horas e 23, Gustavo. Olha, tudo isso. 2 horas e 23. Cadê aqui? Aqui. Pronto, ó. Assistam aí. Olha aí para vocês. Vamos escutar a gente falar muita barbaridade. Nos divertimos muito também, né? E olha, eu não sou muito de atender, né, pedidos de podcast, mas o Felipe é um aluno, um ex-aluno, na verdade, né? Aluno, não é um ex-aluno, ele está sabendo muito mais do que o professor. Deu uma aula hoje, não só de conhecimento, mas de humildade também. E esse sacerdócio, né, de passar o conhecimento para frente, para que haja menos... acidentes, coisas erradas. Então, né? Tanta coisa para falar, né, para evitar um monte de erros que está acontecendo. Eu fico muito feliz, Felipe. E muito obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado também. E venham visitar aqui, pessoal, é aberto, tá? Só procurar a Arbolab aí no Google Maps, no Google, se não achar o endereço, vem cá, vem visitar. Tem a loja de equipamentos para jardim, para escalada, para motosserra. Quero me interessar, quero escalar árvore. Vem aqui, você escala indoor aqui, minutinho que tem aqui para dar atenção. Se eu tiver aqui, eu monto o equipamento, vocês escalam. Fica à vontade, tá? É bem prazeroso. A gente faz também. A gente acabou de fazer agora, antes do carnaval, um acampamento nas árvores, né? A gente foi acampar, dormiu no pessoal na árvore, já está na 3ª edição. Acho que a gente repete em julho agora também. A gente dorme lá na árvore, é bem legal, muito, muito divertido. Mas aqui põe uma rede, porque senão instala você cai, né? Instala a rede e dorme preso pela corda, mas assim, muita gente dorme na barraca, né? Se junta com os iguais, né? Então isso que é o gostoso. Né? É legal, uma troca de experiências muito bacana, hein, Felipe? Parabéns. Muito bem. Valeu, gente. Uma boa noite, uma boa obrigada, semana. Felipe, Obrigado. Um beijo no coração. Sejam felizes e nunca morram e nem sejam presos.
É isso aí. Valeu, Zé. Boa noite, pessoal. Boa noite.